Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe quem estiver comigo aqui nessa madrugada ou nesse momento que seja que você vê essa mensagem, que ela sirva para fortalecer a tua fé e que ela possa nos trazer aprofundamento daquilo que o nosso Senhor pensa. E o versículo de hoje encontra-se no livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 4, para aquilo que o Senhor quer falar, que diz assim o texto sagrado: temos de pagar pela água que bebemos, e até a lenha nos custa caro. Glória a Deus. Irmãos, o profeta Jeremias era conhecido como o profeta chorão, porque além dele sofrer junto com o povo o juízo de Deus pela apostasia da fé, ele sofria duramente a rejeição do povo e muitas vezes era lançado ao poço, na prisão, castigado duramente pelo povo que ele tanto tentava ajudar a se arrepender. E esse livro de Lamentações expressa justamente o momento em que Deus executa o seu juízo. Era ali um momento em que a verdade, ou seja, aquele momento em que nós caímos em si, o mesmo que aconteceu com Pedro, quando o galo cantou 3 vezes, o mesmo que aconteceu com o filho pródigo, quando estava comendo as bolotas de porcos, afastados da presença do pai, já tinha gastado tudo que o pai lhe dera. E esse talvez seria um momento que, irmãos, que sem Deus nós exatamente temos que pagar pelas nossas próprias contas. Vocês percebem o que o versículo fala? Fala assim, ó: temos de pagar pela água que bebemos. E a água fala justamente do alívio no deserto. Tem muitas pessoas que têm vivido um deserto em que a água é o crack, em que a água é a pornografia, em que a água é aquele pecadinho de estimação. É como se fosse Jó coçando com a telha, mas a mesma telha que traz um alívio na coceira é a telha que provoca justamente ainda mais coceira. Vale lembrar que aquela telha, ela foi alcançada justamente ali dos escombros de qual Satanás tinha destruído a sua residência por meio de uma tempestade forte. Ou seja, aquilo que sobrou do céu, eu quero repetir, aquilo que sobrou da bênção de Deus. E muitas vezes nós nos vemos nessa situação em de buscar alívio, mas ter que pagar por ele. E o Senhor Jesus, ele nos promete em João 4, versículo 14, que aquele que beber da água que ele der nunca mais terá sede. Eu quero repetir: aquele que bebe da água do Mestre nunca mais terá sede. Nós não precisamos pagar pelo alívio, nós não precisamos pagar de fato, agora que somos cristãos, verdadeiramente por aquilo que a nossa alma tanto anseia. E esse buraco na nossa alma é do tamanho do Senhor Jesus. Fala justamente desse momento de apostasia, um momento em que eles se desviaram da fé. É um momento em que eles se esqueceram de Deus, irmãos. Lembraram de Deus quando tiveram fome do deserto, quando tiveram sede no deserto, mas se esqueceram de Deus quando deu tudo certo e adentrou a terra da promessa. A gente não deve esquecer de Deus quando Ele nos presenteia. A gente lembra de Deus quando tem fome, mas esquecemos de Deus quando estamos na frente do nosso smartphone. Então precisamos verdadeiramente avaliar os nossos autos, o porquê que nós estamos pagando tão caro. Irmão, irmã, entenda uma coisa: eu sei que nem todo sofrimento é consequência do pecado, mas o pecado ele traz a consequência. Quanto mais pesado é o fardo, maior é a consequência do pecado. E a gente precisa aprender. Eles estavam sendo afastados da promessa, estavam sendo afastados da terra que manda leite e mel, e por isso estavam tendo que pagar pela água. A água fala justamente de alívio nesse texto. Aquilo que vem de Deus, a própria palavra de Deus tem a tipologia, e fala também que até a lenha nos custa caro, ou seja, a madeira, irmãos, para o sacrifício do altar. Todos os costumes religiosos, Satanás ele vai dificultar muito mesmo as nossas práticas que nos aproximam de Deus. Fala justamente disso esse texto, quando nós desviamos. Irmãos, eu particularmente eu nunca desviei, eu nasci desviado, é diferente. Eu tô dando um testemunho aqui, mas eu não orgulho disso não, irmão. Não orgulho disso não, irmão. Mas eu sei que é muito mais difícil para uma pessoa que foi para a igreja ou que pertenceu ao evangelho. Eu gosto de falar dessa forma porque tá na igreja não quer dizer que tá servindo a Deus, e não quer dizer mesmo. Agora sim, quem serve a Jesus Cristo é um cristão, se parece com o mestre e
persegue insistentemente andar nos mesmos passos que ele, sabe que é muito mais difícil depois que desvia voltar. A mente fica nublada de pensamentos ruins e tudo que a gente quer justamente é se coçar com a telha. Todas as pessoas que passaram por essa experiência contam que a dificuldade é muito maior do que voltar, do que aceitar a primeira vez. E justamente essa é a tipificação da nação de Israel que vai cativa à Babilônia. Irmão, do Egito, minha irmã, do Egito é Deus que nos liberta, mas da Babilônia é nós que saímos. Nós precisamos abandonar velhas práticas para que o Senhor verdadeiramente venha nos dar o fruto de justiça, o fruto que Ele mesmo nos prometeu. Porque o grande problema foi justamente eles que se esqueceram de Deus, começaram a sacrificar os seus próprios filhos e outras práticas que desagradavam a Deus em troca de bênçãos financeiras, bênçãos amorosas, e acabavam se entregando cada vez mais a uma depravação moral, e por isso estavam tendo que pagar caro na lenha do sacrifício, naquilo que era justamente aquilo que aproximaria eles de Deus naquele momento. E pensando nessa palavra, irmão, pensando em tudo aquilo que Deus está nos dizendo, pensando em tudo aquilo que Ele quer nos dar, sem Ele verdadeiramente nós não conseguimos fazer nada. Tudo que fazemos na nossa natureza adâmica é fadada ao fracasso. Por isso Jesus vai dizer aos discípulos em João 15:5: se vocês permanecerem em mim, e tem a segunda condição, e eu permanecer em vocês, vocês darão muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos orar por isso? Eu quero, Senhor, colocar diante de Ti, ó Pai, o meu irmão e a minha irmã, que estão com dificuldade, Pai, na travessia do deserto, estão na dificuldade com a restauração da comunhão do céu com a terra, aquele momento em que o Senhor nos abraça e o céu beija a terra e nós sentimos a Tua presença, e quando nós Te sentimos em nós, Pai, nós sabemos que tudo vai bem. Restaura-nos, ó Pai, por meio do Teu amor leal, que anseia ter um convívio com a Sua criação. Ajuda-nos a entender que sem o Senhor nós não podemos construir nada, que sem o Senhor tudo é temporário, tudo é fadado ao fracasso, se tudo vai ter exatamente o mesmo fim que toda a história bíblica nos conta, um afastamento da Tua vontade, um afastamento do propósito, que é justamente mergulhar num laço de morte preparado pelo próprio diabo. Aumenta a nossa visão espiritual, dá-nos fome e sede da palavra e restaura a nossa comunhão contigo. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. E talvez você pergunte: meu irmão, eu sei como me conectar a Deus, orando, jejuando e lendo a palavra, prestando atenção nas pregações, mas como Ele permanece em mim? Se vocês me amarem, as minhas palavras permanecerão em vocês e vocês a obedecerão. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.